Olá, concurseiros, tudo bem? Professor Alessandro Pinon na área, aqui no YouTube, para desenvolver com vocês a Geografia do Maranhão. Mais uma dica voltada para o Tribunal de Justiça deste querido estado. Estamos aqui na nossa Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce em todo o Brasil, beleza? Vamos trabalhar, concurseiro, a questão do clima, dos climas do Maranhão, perfeitamente? Vamos então para a nossa aula, para os nossos slides, chamando a atenção, concurseiro, para a seguinte questão. Tá? Vamos trabalhar aqui algumas classificações, principalmente a classificação de Tottery, que é muito utilizada, tá, na geografia do Maranhão, voltada para o clima. E no finalzinho vamos resolver algumas questões da banca, hein? Da FCC, questões que foram cobradas pela FCC neste assunto aqui, climas do Maranhão. Então fica ligado que é importantíssimo, vai fazer a diferença aí, concurseiro, já que a FCC, ela trabalha bastante essa parte física e já cobrou clima em outras provas, inclusive em 2018. Legal? Perfeito. Vamos lá para a dica então, concurseiro. Tá? Temos aqui climas do Maranhão, tá? Tá especificando aqui, gente, a pluviosidade, tá? A pluviosidade. Mas lá no conteúdo programático de vocês, tá? Tem temperatura e pluviosidade. Então, as médias térmicas do Maranhão, nós podemos considerar que são médias térmicas elevadas, tá? Em torno aí de 26 a 27 graus Celsius. Concurseiro, é a média de temperatura, tá? As temperaturas máximas aí, elas chegam a 32, 33 graus Celsius, tá? É uma média. Então, as médias térmicas de temperatura no Maranhão são médias elevadas, tá? Em relação à pluviosidade do Maranhão, a gente observa aqui no mapa, através das diferentes tonalidades e cores, que existe uma variabilidade de chuvas na região, né? No estado, tá, maranhense, perfeito? Antes da gente partir, tá, para a pluviosidade especificamente, vamos observar aqui a questão, tá, dos elementos e fatores do clima, de alguns elementos e fatores. Deixa eu explicar uma coisa para você, concurseiro. Olha só, existem fatores que alteram os elementos do clima. E o que são os elementos do clima, professor? Os elementos são a temperatura, a pluviosidade, que é a quantidade de chuvas, né? A umidade relativa do ar, a pressão, tá? Então, elemento do clima é justamente tudo aquilo que é grandeza, tudo aquilo que pode ser medido. Concurseiro, você pode medir a quantidade de chuva, o índice de pluviosidade? Você consegue medir o índice de pluviosidade. Nós medimos a temperatura? Nós medimos a temperatura, sim, em graus Celsius, 33, 26, enfim. Tá? Você mede pressão? Você mede a quantidade de umidade atmosférica? Mede. Então, tudo isso que pode ser medido, concurseiro, tá? Tudo isso que pode ser medido, tá, é chamado de elemento, tá? São os elementos climáticos, perfeito? E os fatores, professor? Ora, os fatores do clima são aqueles que alteram esses elementos, tá? Beleza? Tranquilo? Então, quais são os fatores que podem alterar os elementos? Vou citar aqui para você. A continentalidade e a maritimidade, por exemplo. A continentalidade e a maritimidade. A maritimidade mais próxima do mar, então mais úmido. A continentalidade mais distante do mar, mais seco. Tá bom? Então, observe bem, ó. Se nós estamos aqui, tá, na parte do litoral maranhense, tá, na parte do litoral maranhense, perfeito? No litoral aqui, ó, essa parte aqui, concurseiro, é o litoral ocidental do Maranhão e essa parte aqui é o litoral oriental do Maranhão, tá? Em ambas as partes você tem uma significativa quantidade de chuvas.
um significativo índice de pluviosidade que pode ser medido. A pluviosidade é um elemento do clima, tá? E a maritimidade e continentalidade alteram esses elementos, são fatores. Então, essa parte do litoral, né, ocidental, tá? E essa parte do litoral oriental, perfeito, concurseiro? Ocidental e oriental estão próximos do mar. Então, a maritimidade é maior. Consequentemente, você vai ter mais chuvas, mais umidade, tá? Nessa região litorânea. Um pouco mais forte aqui na parte noroeste, tá? Beleza? Nessa parte das reentrâncias maranhenses. Chove bastante, né, concurseiro? Elevado índice de pluviosidade, podendo chegar até 2.500 milímetros de chuva. É medido. O que é medido é elemento. Mas veja que ocorre a influência do mar. O mar é maritimidade, então é um fator que altera o elemento. Tá? Beleza, professor? A parte das reentrâncias aqui, Bacuri, Cururupu, Cândido Mendes, né? Turiaçu, muitas cidades aqui chovem bastante por estar próximo do mar aí nas reentrâncias. Perfeito? Legal, então? Tranquilidade. Agora, professor, se eu me deslocar mais ao sul, eu vou me afastar do mar. Então, diminui a minha maritimidade e aumenta a minha continentalidade. Beleza? Aumenta a continentalidade. Então, se aumentou a continentalidade, vai ficando mais seco. Tá? Vai ficando mais seco, ou seja, vai reduzindo o índice de pluviosidade, a quantidade de chuvas. Deu para entender, concurseiro? Como essa questão da maritimidade próximo do mar e continentalidade distante do mar, ela influencia, são fatores que alteram os elementos do clima? Isso é claro no Maranhão, no estado do Maranhão, é muito claro no Maranhão. Beleza, concurseiro? Tranquilidade até o momento? Outra situação importante, pessoal, é que o Maranhão, ele está próximo aqui, ó, tem grande parte dele próximo da linha do Equador. Vou colocar aqui, próximo da linha do Equador. A latitude no Equador é 0 grau. É 0 grau. E a latitude é um outro fator que altera o elemento. Só que agora vai alterar, por exemplo, a temperatura. Assim, ó, concurseiro, a latitude, ela é inversamente proporcional à temperatura. Posso medir a temperatura? Posso. Então, o que pode ser medido é grandeza, tá? A temperatura é um elemento. Beleza, professor? Então, o Maranhão tem baixas latitudes, tem grande parte do seu território em baixas latitudes. Tá? Então, se a latitude é baixa, a temperatura é alta, é inversamente proporcional, latitude e temperatura. Então, veja que o Maranhão está próximo do Equador. O Equador não toca o Maranhão, é verdade, mas ele está próximo, as suas latitudes são baixas. Tá? Por isso que tem médias de temperatura, as temperaturas também são elevadas. Lembra que comecei esta aula falando para vocês que as médias de temperatura são elevadas no Maranhão? Perfeito? E lá no conteúdo programático está clima, temperatura e pluviosidade. Perfeito, concurseiro? Então, se liga que a dica é especial e na resolução das questões da banca vai melhorar ainda mais. Tá? Tranquilo, professor? Então, você falou de maritimidade, continentalidade, né? Latitude, são diversos fatores que alteram o elemento do clima, a temperatura ou a chuva, pluviosidade. Beleza? Podemos também ter outro fator que altera o elemento aí, do estado do Maranhão, concurseiro, que está bem claro mesmo, além dessa questão da latitude. É justamente a atuação das massas de ar. Tá? Então, no Maranhão vai atuar basicamente duas massas de ar. Tá? A massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica. Tá? Então, a MEC e a MEA. A MEC tem sua origem lá na Amazônia Ocidental, MEC.
E é uma massa de ar, concurseiro, quente e úmida. A vegetação favorece a umidade dessa massa de ar que tem origem na Amazônia. Então, a massa equatorial continental é quente e úmida, né? No período de verão do hemisfério sul, ela chega até o Maranhão, principalmente nessa parte mais a oeste do Maranhão, nessa parte mais ocidental do Maranhão, a atuação dessa massa equatorial continental. Mas tem uma massa que está próximo do Equador, mas surge no Atlântico, ó. Massa equatorial atlântica. Essa aqui que eu falei é a massa equatorial continental, ela surge no continente, na floresta amazônica e chega até o Maranhão. No caso aqui, olha, nós vamos ter também a massa equatorial atlântica, que também é uma massa quente e úmida, concurseiro, e atua aqui no estado do Maranhão, tá? Então, essas duas massas de ar, elas atuam significativamente no estado, tá? Perfeito? Elas alteram aí esses elementos. Beleza, tranquilo, professor? Então, até o momento você falou um pouquinho aí, né, dos fatores que alteram os elementos, né? No Maranhão, a maritimidade, a continentalidade, a proximidade do Equador, a atuação das massas de ar no estado do Maranhão, tá? Tudo isso acaba sendo importantíssimo, tá? Importantíssimo com você. Beleza, professor, tem outros fatores que também acabam alterando, mas esses são os principais. Agora, galera, olha só, vou apagar aqui rapidinho, tá? Vou apagar rapidinho aqui, perfeito. Olha só, apagando aqui, para a gente ter uma abordagem aqui do texto, tá? Para a gente ter uma abordagem do texto aqui. Legal, professor. O que vai acontecer? Observe que o Maranhão, ele vai ter um clima, tá? Um clima mais equatorial, concurseiro. O clima equatorial é predominante na porção oeste do estado, apresentando altas médias pluviométricas, chuvas, tá? Então, o que acontece? Na verdade, se a gente dividir legal isso aqui, na porção oeste, principalmente concentrado no noroeste, tá? No noroeste do estado, tá? Vou dimensionar para vocês essa situação bem aqui na cor verde aqui, ó, na cor verde. Imagina o centro geográfico do Maranhão aqui, ó. E para cá, logicamente, professor, tá o norte, para cá está o sul, para cá está o leste, ou oeste, né, com a letra E, e para cá está o oeste, W-O-O. Perfeito. Tá? Essa parte oeste do Maranhão, você tem influência do clima equatorial, ou seja, ainda é parte da Amazônia. O estado do Maranhão tem parte, tá, do domínio amazônico, perfeito? Parte do domínio amazônico. Legal, professor. Mas eu observo, professor, que as áreas de maior quantidade de chuvas está para cá, ó, tá? Mas nessa parte a noroeste. Como é que eu vou saber que essa parte é noroeste? Tu pega o N aqui e junta com o O aqui, ó. Noroeste, tá? Então, a seta tá para esse direcionamento aqui, para cima, é N. Para o lado do O, noroeste, tá? Só juntar as letras. Então, observe que a parte noroeste do estado é uma parte onde chove significativamente, podendo bater aí os 2.500 milímetros de chuva, né? Isso vai reduzindo nesse sentido aqui, olha. Este sentido é o sentido S para baixo sul, para o lado do E, o sentido sudeste, tá? Então, aqui você tem mais chuva, olha só o sinal de mais aqui, e aqui você tem menos chuva no estado. Beleza, concurseiro? Então, o clima equatorial aí nessa parte mais oeste, noroeste do Maranhão. O restante do território maranhense recebe influência do clima tropical, um tropical úmido e outro mais seco.
É como se aqui, ó, nessa região, fosse o clima equatorial, e é mesmo. E aí, mais na parte central, eu tenho um clima tropical, um tropical mais úmido. E já indo para a fronteira, para a divisão, perdão, para o limite, né, com o Piauí, nós temos um tropical mais seco. Perfeito? Tranquilo? Beleza, concurseiro? Então, essa parte centro mais sudeste ou centro-sul, você tem um tropical mais seco. Aqui na região central, um pouquinho mais para o oeste, você tem um tropical mais úmido, tá? Então, é uma forma simples que a gente tem de classificar esses climas aí. Beleza, concurseiro? Tranquilidade? Só que aí vai ter a classificação de Totway, né? E a gente vai mostrar para vocês. Classificação de Totway e também eu vou falar um pouquinho da classificação de Köppen relacionada ao clima. Tranquilo? Tranquilidade. Legal, professor, legal. Vamos entender bacana isso aqui. Vamos lá. Bem, a classificação de Totway. Tá? A classificação de Totway. O que vai acontecer aqui na classificação de Totway, concurseiro? Tá? Vamos ter aqui, olha, B2, B1, C2 e C1. Esta classificação, ela leva em consideração principalmente, tá, a quantidade de chuvas, de água, o regime hídrico da região. Então, observe que nessa parte mais noroeste aqui, ó, nós temos, tá, um clima mais úmido. Um clima mais úmido, então é aquele equatorial, de abrangência da Amazônia aqui, ó, chegando na Baixada Maranhense. Tá? É o clima B2, segundo o Totway, é o B2. Nesse B2 tem pequena ou nenhuma deficiência de água. Pequena ou nenhuma deficiência de água. Lembra que eu chamei isso aqui de equatorial, da região amazônica? Pequena ou nenhuma deficiência de água, segundo o Totway. Pequena ou nenhuma. Tá? Então, quer dizer, chove bastante. Aqui dá 2.500. E aí, neste sentido aqui, olha, você observa neste sentido que vai diminuindo a quantidade de chuvas, ó, menos e aqui é mais, concurseiro. Olha só o macete bacana pra gente aí, né, no estado do Maranhão. Perfeito? Quando passa para o clima, olha, B1, B2, né? B2 aqui, olha, B2, perfeito. Aí depois vem o B1. O B1, clima úmido, tá? Também clima úmido com moderada deficiência de água no inverno, junho e setembro. Então ainda é um clima úmido, moderada deficiência de água no inverno. No verão já começa a ficar um pouco mais seco, tá? Então, B2 e B1, B2 e B1 são climas úmidos. No B2, pequena ou nenhuma deficiência. No B1, deficiência moderada de água no inverno. Legal? Deficiência moderada. Então, é como se o Totway ele fosse especificando mais, né? Especificou cada vez mais. Mas de uma maneira mais simples, tanto B2 quanto B1 são climas equatorial. Tá? Faz parte do equatorial. É porque aqui ele especifica um pouco mais da questão da umidade, da questão hídrica. Ele diz que o B2, ou seja, mais a noroeste, você tem mais chuvas. Tá? E aí depois vem o B1, reduz um pouco essa quantidade de chuva. Por isso, né, a questão da moderada deficiência de água no inverno. Legal? Beleza, professor, beleza. Aí depois nós vamos ter o C2 e o C1. Olha só, concurseiro. O C2, aqui já foi o B1, né? O C2 e o C1. O C2 e o C1, na parte laranja e outra parte mais vermelha, tá? Observe que já vai aumentar a deficiência hídrica. Aumenta a deficiência hídrica, olha só. C2, com moderada deficiência de água no inverno. E o C1, clima subúmido seco, com pouco ou nenhum excesso de água. Tá? Então, aqui, ó, tá? O C2 e o C1
É justamente o que eu coloquei no slide anterior. Tá? Aqui nós vamos ter no C2 um tropical, tá? Um T aqui, olha, um tropical, concurseiro, tá? Mais úmido, né? Um tropical mais úmido. E esse C1 seria o tropical mais seco. Né? O tropical mais seco. Perfeito? Então, equatorial, B2, B1. É mais equatorial. Aí o C2 é um tropical úmido ainda. E o C1 é um tropical mais seco. Que na classificação de Totteray, o C1 é um clima subúmido seco, com pouco ou nenhum excesso de água. Tá? Perfeito, concurseiro? Beleza aí? Então essa parte de clima tem que prestar bastante atenção para ver qual é a classificação que vai ser cobrada. Tá? Eu não posso trabalhar aqui com vocês nessa dica importantíssima, apenas uma questão genérica do clima ali, né? Apenas, olha, o equatorial, tropical úmido e o tropical mais seco, tá? No estado do Maranhão. Não, por quê? Porque eles cobram lá em diversas provas, tá, concurseiro, as classificações de Totteray e também a de Köppen. Para Köppen, por exemplo, vou mudar a cor aqui, ó, para Köppen, fechar aqui, cancela, legal. Köppen é o seguinte, essa região equatorial, no clima genérico, clima equatorial, onde chove bastante, quente, úmido, tá? Na classificação de Totteray é B2 e B1, né? Um clima úmido, ó, clima úmido, B2 e B1 corresponde ao equatorial, perfeito, já aprendeu isso. Para o Köppen, o B2 e B1 de Totteray e também o equatorial mais genérico significa AM. AM. Ou seja, o A é tropical e o M significa uma grande umidade. Ou seja, isso aqui, o AM, é um clima tropical superúmido. Olha só, tropical superúmido. Perfeito? Tropical superúmido. E o C2 e o C1, para o Köppen, é justamente o tropical com W. Tropical W aqui, ó. O tropical W significa tropical com chuvas de verão. Com chuvas de verão. Por isso que nesse C2 e C1, tá? Olha aqui o C2 e o C1. O C2, deficiência de água no inverno, porque aqui rola chuvas de verão. Tá? E lá próximo do litoral, para Köppen, você tem o AW'. Tá? Lembra o que é o AW? Tropical com chuvas de verão. O AW' é só tu acrescentar outra estação, tá? Chuvas de verão, outono. Ou seja, onde chove mais? No litoral, né? 2 estações, 6 meses, verão, outono. Aqui só verão, né? Só verão. Perfeito, concurseiro? Tranquilo? Então, AM, AW e AW'. Para finalizar essa parte, concurseiro, para finalizar, B2 e B1, Totteray. B2 e B1, Totteray. B2 e B1, clima úmido. Um com pequena, né, ou nenhuma deficiência de água, o outro com moderada deficiência, né? Vai ficando um pouco mais seco, mas ainda é bastante úmido, tá? Clima úmido, B2 e B1. O B2 e o B1 é o que nós conhecemos como equatorial, o clima da Amazônia. E na classificação de Köppen é o AM, o tropical superúmido, ou seja, muita chuva nessa região. Tá? Perfeito, legal. Aí vem, ó, C2 e C1. C2 e C1, o clima é subúmido, já reduziu a umidade. E o C1 piorou, olha, subúmido mais seco, já indo para a divisa com o Piauí.
tá? Mais seco. Perfeito. Esses climas mais secos, tá? Com menos umidade aqui, C2 e C1, no Totley, para Köppen chama-se AW, ou seja, AW é o tropical com chuvas de verão, tá? E lá no litoral, AW', tropical com chuvas de verão e outono. Ah, verão e outono. Tranquilo? Beleza então, concurseiro? Perfeito, perfeito. Tá? Entendido isso, vocês vão perceber que de noroeste para sudeste vai reduzindo a quantidade de chuvas, vai reduzindo a umidade, né? Vai aumentando a deficiência hídrica, tá? Aumenta a deficiência hídrica. Perfeito? Tranquilidade então, concurseiro? Legal, hein? Legal. Olha só, concurseiro, o nosso grande curso online aqui da loja do concurseiro por apenas R$ 343. Tribunal de Justiça do Maranhão, técnico judiciário, apoio técnico administrativo. O curso é completaço, hein? Completaço esse curso, concurseiro. Qual é o diferencial? Além da videoaula com teoria e exercícios, dois simulados, mais, olha só esse detalhe, revisão final online, concurseiro. Na véspera da prova, na semana que antecede a prova, você vai recebendo os vídeos com os exercícios dos professores, questões inéditas e da banca também, que os professores acreditam que irão ser cobradas, tá? Mais a apostila em PDF, tá? Acessa lá, hein? Acessa lá, concurseiro, www.lojadoconcurseiro.com.br, cargo técnico judiciário, apoio técnico administrativo, TJ Maranhão, por esse valor aí, tá? Tá tranquilo, concurseiro, tá tranquilo. Ah, perfeito, perfeito. E agora alguns exercícios, concurseiro. Olha só como vai ficar fácil depois da explicação resolver as questões da FCC, a nossa banca organizadora lá do Tribunal de Justiça. Bacana, hein? Bacana. Olha aqui a primeira questão da FCC, lá no Maranhão. Foi cobrado em 2018, concurseiro, aquilo que eu venho reforçando com você. A FCC, ela já chegou a cobrar, olha, recentemente, questões de clima do Maranhão. Então, vamos ficar ligados aqui, tá? Vamos ficar ligados, tá? Sobre as condições climáticas do estado do Maranhão, é correto afirmar que, muda a cor aqui para vermelho. Preste bem atenção nos detalhes, concurseiro. Em consequência das baixas latitudes e das fracas altitudes, a temperatura média anual, as temperaturas médias anuais do estado variam entre 27 e 29 graus, tá? Preste bem atenção no detalhe, concurseiro. Vamos encontrar um erro aqui. Latitude e altitude, os dois são inversamente proporcionais à temperatura, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, latitude baixa, temperatura alta, ó, graus Celsius. Perfeito, o Maranhão tem elevadas médias de temperatura, tá? Aqui, ó, fracas altitudes, tá? Um relevo mais baixo, tá? Tanto latitude e altitude são inversamente proporcionais. Então, baixa altitude, temperatura maior também. São fracas as altitudes ali do estado maranhense? Sim, cerca de 90% do relevo é abaixo de 300 metros. Perfeito? Mas temos planaltos lá, viu? Mas 90% do terreno é assim. Bom, então até aí tá ok. Em consequência das baixas latitudes, maior temperatura. Fraca altitude, maior temperatura também. As temperaturas médias, é a temperatura média, concurseiro.
anuais do estado variam entre 27 e 29. Tá? Falei aqui na nossa videoaula que essas temperaturas elas variam de 26, né, e 27 graus. Tá? 29 já é uma média térmica, tá, fora do contexto maranhense. Tá bom? Então, na verdade, nós temos uma média, né, anual entre 26 e 27 graus. Perfeito, concurseiro? Tá? Legal. Então, essa alternativa aqui não pode ser. Letra B. Devido ao efeito da continentalidade, olha só, quando eu falo em continentalidade, eu tenho que lembrar que é mais seco. A maritimidade que é mais úmido. Então, devido ao efeito da continentalidade, as amplitudes térmicas anuais são maiores no litoral. Concurseiro, se é no litoral, deveria ser maritimidade e não continentalidade. Já está errado por aí. Outra situação, amplitude térmica é a variação de temperatura. Tá? As amplitudes térmicas tendem a ser menores, próxima do litoral. Por quê? Porque a umidade, né, a maritimidade ajuda nessa regulação da temperatura. Se fosse lá no sul do Brasil, uma temperatura de 25 graus, aí depois caía para zero. Então, a variação é maior. Como é aqui no Maranhão, né, mais próximo do Equador, então fica ali uma temperatura, por exemplo, variando de 32 graus, 32, aí depois cai para 27. Então, a amplitude térmica anual, ela não é maior, ela é pequena. Tá? Ela é pequena no Maranhão. Perfeito? Então, não pode ser. Em decorrência das características físicas, vegetação, relevo, maritimidade, há pequena variação anual da umidade relativa do ar. Tá? Pequena variação anual da umidade. Então, veja bem, em decorrência das características físicas, tá? Vegetação, relevo e maritimidade. Concurseiro, tá? É o seguinte, essa variação da umidade, ela ocorre no estado, tá bom? Ela vai variando ali de acordo com a intensidade, por exemplo, das massas de ar. Tem momentos, tá, em que as massas de ar, né, mais quentes, elas estão mais fortes em virtude da estação. E tem momentos em que elas recuam um pouco mais. Então, certamente vai ter também uma variação da umidade. Aqui está dizendo que há uma pequena variação. Então, elimina também. Tá bom? Letra A, B e C não pode ser. Agora, olha só. A distribuição das precipitações, ou seja, a chuva, a distribuição das chuvas médias anuais, tá? Evoluem, tá, de sudeste para noroeste. Ainda trocou, em vez de colocar NO, coloca NW, mesma coisa. Onde é possível atingir valores acima de 2.500. Estamos diante da alternativa. Lembra daquele macete que eu coloquei para vocês? Na classificação de Totway, olha só, vou colocar em verde aqui. Digamos que o quadro aqui é o Maranhão, né? Tá aqui o Maranhão. Em verde, tá aqui o Maranhão, né? Tá, beleza, tá aqui o Maranhão em verde, concurseiro. E aí eu disse para você, ó, neste sentido aqui, neste sentido, tá? Mais chuvas noroeste e para cá menos chuva a sudeste. Perfeito? Então, nesse sentido, reduz a quantidade de chuva. Então, automaticamente, no sentido inverso, vai aumentando a quantidade de chuva. É o que ele está dizendo, ó, que a distribuição das precipitações anuais evoluem, ou seja, as chuvas evoluem de sudeste, olha só, de sudeste para noroeste, onde é possível atingir 2.500. Ele só inverteu aqui, olha, evolui, ó, aumenta a quantidade de chuvas para o mais, para noroeste.
Ok? Tranquilo, concurseiro? De boa, então, alternativa letra D. D. Só eliminando aqui a letra E, a dinâmica atmosférica do estado sofre influência do revezamento entre massas de ar tropical atlântica, não. Tropical continental, também não. As duas massas de ar que atuam no Maranhão é a MEC, massa equatorial continental, e a massa equatorial atlântica. Ele trocou aí. Beleza, concurseiro? Tranquilidade? Então vamos agora para a segunda questão. Olha só, concurseiro, 2018, FCC, considere o mapa do Maranhão abaixo. Então aqui eu tenho o número 1, tenho 2, tenho 3 e tenho o 4, tá? Tenho 4, legal. Tá? Vamos avaliar aqui, ó, vamos avaliar. De acordo com o mapa, tá? De novo, vou colocar o número aqui, ó. 1, 2, 3 e aqui embaixo 4. Tá? 3, as variações de temperatura estão relacionadas à massa de ar tropical atlântica. Tá? 3, bem aqui, ó. 3. Concurseiro? Não é massa tropical atlântica aí, tá? A influência significativa é da massa equatorial atlântica. Ele está trocando aqui para tropical atlântica, então elimina. 2, que é o número 2 aqui, ó, na região mais central do estado, a amplitude térmica anual é superior a 8 graus Celsius, tá? A amplitude térmica anual é superior a 8 graus Celsius. Não, a amplitude térmica, ela é mais baixa, ela pode ser inferior, não superior. A amplitude térmica é a variação, concurseiro, tá? Então, por exemplo, nós temos 30 ou 32, aí depois deu 26, né? 32 menos 26 vai dar uma amplitude de 6 graus, 5 graus, mas superior a 8, não, principalmente nas áreas próximas do litoral. Como eu falei para você na questão anterior, que o litoral atenua, controla essa amplitude, essa variação. Então, a amplitude térmica, tá, anual, ela é menor no litoral. Aqui está falando que o 2, a amplitude térmica anual é superior a 8, né? E ainda principalmente nas áreas próximas do litoral. Não. Negativo. 2. Pode-se observar umidade relativa do ar próxima a 80% todo ano, né? Então, próximo a 80% todo ano. Não. Você tem uma estação mais seca, tá? No 2. No 2 aqui, olha, você vai ter um clima mais seco. Lembra que nós vamos ter aqui, olha, no Totley, por exemplo, B2, B1, C2, C1. Então, essa região está abrangendo aqui C2, C1, vai ter uma variação de umidade, tá? Do ar. Também não pode ser. 1. O número 1 aqui, ó, né, que abrange a Baixada, a região amazônica do Maranhão, encontra-se os maiores índices de precipitação atmosférica do estado. Perfeito. Então, o ponto 1 lá, encontra-se os maiores índices de precipitação. Eliminando o 4, os efeitos da continentalidade no 4, tá, tornam as temperaturas mais baixas, tá, e oscilantes. Não, o efeito da continentalidade é verdade, tá? Ela, na verdade, deixa aqui mais seco, tá? Não, na verdade, torna essas temperaturas mais baixas, tá? E oscilantes, tá? No 4. Tranquilo? Então, realmente, aqui o gabarito número 1, concurseiro, tá?
encontra-se os maiores índices de precipitação, que é essa região mais próxima da Amazônia. Perfeito? Beleza, concurseiro? As questões aí da FCC. Então, só para relembrar você, concurseiro, nosso curso online, neste caso aqui, é só revisão de véspera, tá? Revisão online, só semana de revisão online, tá? Videoaulas disponíveis na semana da prova, técnico de judiciário, apoio técnico administrativo, Tribunal de Justiça. Se você quiser somente esse pacote na revisão final, tá? Na semana final da prova, você vai avaliando os vídeos com os exercícios, tá? Apenas R$ 39 reais. E detalhe, concurseiro, a grande equipe da loja do concurseiro, vai estar no Rio Poti Hotel, em São Luís, na cidade de São Luís do Maranhão, capital, né? Fazendo a grande revisão de véspera presencial do Tribunal de Justiça do Maranhão, tá? Técnico judiciário, apoio técnico administrativo. Detalhe, hein? Todas as disciplinas, então você não pode perder. Vai ser uma revisão fantástica, na qual a gente vai levar para você, aí do estado do Maranhão, nós vamos levar basicamente as questões direcionadas para você chegar na hora da prova e realmente fazer uma excelente prova, tá? Um excelente concurso público. Use esse código aqui, olha, tá? Use esse código www.lojadoconcurseiro.com.br, entrou lá na página do Maranhão, use esse código aqui para adquirir a revisão de véspera presencial lá no Rio Poti, no Hotel Rio Poti. Tá? Apenas 42, ó. O primeiro lote, hein? Já está quase esgotando o primeiro lote. Tá? Então, garanta o seu, concurseiro. Beleza? De boa, concurseiro, tranquilidade, muito obrigado por ter assistido aí a nossa videoaula até o final. Concurseiro, não esqueça, deixe lá o like positivo para a grande loja do concurseiro e para o professor Pinon. Grande abraço e até a próxima, valeu!